Olá! Hoje o mundo político revisita um episódio infame e pouco conhecido da história do Brasil: a Revolta da Chibata. Uma rebelião de marinheiros em 1910 que a Marinha Brasileira renega e a história oficial tentou esconder. Um levante de marinheiros pretos contra as punições de chibatadas impostas por oficiais brancos. Mas o que isso tem a ver com o Brasil de hoje, 111 anos depois? Eu vou conversar com Álvaro Pereira do Nascimento. Ele é doutor em História pela Unicamp, escritor, pesquisador e estudioso de relações raciais e cultura negra no Brasil. Ele é também professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. Olá, Álvaro, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço, muito grande o prazer de estar aqui com vocês, dividir, que esse é o trabalho do cientista social, de discutir com a comunidade, né, tudo que nós produzimos na universidade. Álvaro, vamos começar por revisitar os fatos, não é? Até levando em consideração o que eu mencionei, que é uma história, digamos que, pouco contada, muito menos do que devia na história do país e tão emblemática. Vamos começar com o que foi, não é? Como aconteceu, como foi a Revolta da Chibata em 1910? Foi algo assim, uma saga, né? Um episódio da nossa história, um acontecimento incrível, porque geralmente se fala de movimentos que tem os grandes líderes, os generais, almirantes, né? Coronéis, mas pouco se imagina um movimento que surge da fileira, pela fileira, contra os oficiais, tá? Então, isso realmente é extremamente diferente do que nós vimos na história do Brasil, até muito recentemente, né? Nós temos vários movimentos, mas que são os marinheiros que começam e fazem é realmente impactante dentro da história do Brasil, e esse é um dos motivos, inclusive, que se procura apagar essa história, tá? Essa revolta, ela ocorre no dia 22 de novembro de 1910, numa noite, ela deveria ter acontecido 7 dias antes, no dia da posse do novo presidente, né, Marechal Hermes da Fonseca, mas ela não ocorreu por problemas de chuva, desorganizou um pouco a questão por causa da chuva, então desistiram. Fizeram 7 dias depois, justamente quando um dos marinheiros tomou 250 chibatadas. Foi por causa desse marinheiro que estourou a revolta? Não. O castigo corporal existia na Marinha de Guerra e as chibatas há século, mais de um século. Mas isso serviu como um grande estopim, né? Deu aquela energia para o movimento. Então você imagina 4 navios, 2 deles entre os mais poderosos do mundo. Imagina assim, como se fossem navios nucleares, os maiores armamentos. São, né? As fragatas, não é? O que se chama de fragatas, não é isso? A fragata é um conjunto de navios. Esses 2 navios que eu estou falando, eles eram da linha Dreadnought, que eram similares ao mais moderno no mundo, que era um navio inglês. E o Brasil havia comprado 2 desses. Então, eram 2 desses navios tão poderosos que estavam na Baía da Guanabara, em frente à capital federal da República, que era o Rio de Janeiro nessa época. Chegando da Inglaterra, não é? Eles estavam chegando. Exatamente. Uhum. Aquele navio tinha sido entregue pelos estaleiros ingleses em março, abril de 1910. Eles chegaram aqui no Brasil em outubro. E em novembro, eles já estavam participando dessa revolta. Né? Então, para vocês terem noção eles chegaram no Brasil entre maio e junho, estavam chegando no Brasil. Em novembro, eles entram no movimento. Eles são tomados pelos marinheiros, que acabam matando oficiais que se resistiram em aceitar a revolta, e eles assumiram o controle do navio, sem oficiais.
Só né? para a gente dar um contexto, quer dizer, naquele momento eles estavam vindo da Inglaterra, eles tinham passado por um treinamento para operar esses navios, não é isso? Tem todo um contexto aí, não é? Tiveram contato com uma outra realidade, não é? Dos marujos ingleses e tal, e voltam, não é? E tem esse, digamos, esse açoitamento que foi que você chamou de uma gota d'água, né? Da situação deles. Eu entendo o seguinte, Dona Vilma, o que ocorre na Inglaterra é que é o seguinte, vários marinheiros vão para a Inglaterra fazer cursos, né, na Marinha de Guerra. Lá, por exemplo, esses navios, os novos poderosos navios que o Brasil tinha comprado, eles tinham equipamentos que não havia anteriormente, como, por exemplo, frigorífico, telégrafo, eletricidade. Isso era algo muito recente no mundo, nessa época, dentro das Forças Armadas. Então, eles foram para lá para aprender como operar telégrafo, como cuidar da telegrafia, da parte do frigorífico, os armamentos, que eram canhões imensos, né, de curto, médio e longo alcance, né? Toda a caldeira que havia, todo o sistema que havia de propulsão desses navios, tá? Que era energia a vapor, mas eles eram extremamente modernos para a época, exigiram que uma quantidade imensa de marinheiros brasileiros ficassem na Inglaterra, nos estaleiros de Newcastle, durante 1 ano, 2 anos que eles ficaram lá. Alguns ficaram 1 mês, outros ficaram 2, depende do curso que eles estavam fazendo. E nessa experiência na Inglaterra, o que ocorre? Eles começam a perceber que os marinheiros ingleses, que eram castigados também corporalmente, a marinha inglesa e a marinha britânica havia modificado o seu gerenciamento, a sua relação com os marinheiros, trabalhando melhor eles, melhor fardamento, os tornando, inclusive, referências para roupas de crianças, de marinheiros, né, que virou um costume aqui no Brasil também, né? Então, era um motivo também de orgulho essa marinha inglesa com esses marinheiros que começaram a ser melhor trabalhados, melhor disciplinados, né, melhor tratados. Agora, então, quando os marinheiros brasileiros... Oi? Só para tentar entender uma coisa. A Marinha brasileira estava se modernizando, tudo indica isso, não é? Por esse investimento que estava fazendo, esse treinamento e tudo mais. Nesse processo, a relação, isso não aconteceu no Brasil, as relações com os marujos, enfim, com os marinheiros, ainda mantinha, é uma contradição grande, não é? Essa modernização tecnológica e, ao mesmo tempo, os marinheiros serem alvo de chibatadas, não é? Como punição. Você bateu na tecla correta, né? Veja, a Marinha Brasileira, ela vivia com navios de madeira, movidos a vela ainda na época, sabe? Movidos a vela. Tinha alguns navios com propulsão a vapor ou misto, de vela e vapor, tá? Mas muitos navios estavam muito envelhecidos, né? Tinham participado tinham sofrido muito na revolta da Armada de 1893, tinham sido bombardeados, estavam remendados. Aí eles pegam a Marinha de Guerra quer fazer um amplo projeto de reaparelhamento naval. Esse é o termo que eles utilizaram. Isso em 1904. Então, o que acontece? O Brasil é incrível, porque o Brasil estava numa dívida muito grande, vários empréstimos, e a Marinha Brasileira comprar 24 navios de guerra na Inglaterra. Entre eles, 3 similares a esse navio que eu falei a vocês, chamado Dreadnought, tá? Esse navio em inglês, Dreadnought. E o Brasil acabou, pelas dificuldades financeiras, comprando somente 2 desses, né? Um deles foi chamado de Rio de Janeiro, e o outro, um foi chamado de São Paulo e o outro de Minas Gerais. O Rio de Janeiro, o navio Rio de Janeiro não veio para o Brasil, tá? E vieram um conjunto de 20 navios para o Brasil, tá? Foram todos eles comprados, encomendados em 1904 e chegados ao Brasil em 1910, né? Foram chegando paulatinamente. Então, a Marinha comprou esses navios, mas não
tem um projeto de melhoria de situação para os marinheiros, que continuavam recebendo um salário ínfimo, a alimentação era péssima, e ainda havia, os oficiais também não tinham tirado da cabeça dos oficiais um pensamento escravocrata. Muitos deles eram filhos de antigos escravistas, né, no Brasil, e, para piorar, eles utilizavam o castigo corporal, que no caso do Brasil eram muito similares, idênticos, experienciados durante a escravidão. E para piorar a situação, como eu falo que é mudar a cabeça dos oficiais, é porque esses navios que foram comprados, eles precisavam do dobro de marinheiros. E eles puseram metade dos marinheiros para cuidar de um navio desse. O que acontecia? Aumentava o trabalho desses marinheiros, que não conseguiam dar conta. E quando eles não conseguiam dar conta, como é que você disciplinava ou esforçava a trabalhar? Como se forçava escravo a trabalhar. Chibata, chicote, palmatória, prisão a ferros, a pão e água, sabe? Torturas. Eram realizadas torturas que eram chamadas de castigos disciplinadores, o que não é isso. Isso era tortura, você aumentar a quantidade de trabalho do indivíduo, e se o indivíduo não dar conta, a pessoa, ao contrário de despedi-la, né, ou tirá-la da ativa, não, castiga para forçá-la a trabalhar cada vez mais, mesmo quando esses navios exigiam uma quantidade muito maior de marinheiros do que as que estavam disponíveis aos oficiais da Marinha de Guerra. Agora, o caldo entorna, como você disse, na noite do dia 22 de novembro, não é? Então, quer dizer, há exatos 111 anos atrás, não é, amanhecia o Rio de Janeiro cercado pelos navios. Eram navios que tinham, como é que chama, canhões, não é? Eram navios de guerra. Navios imensos. Você imagina... Então, vou dar uma comparação. Você imagina navios nucleares norte-americanos, marinheiros entrando em revolta, ligando os mísseis Tomahawk diretos para a Casa Branca nos Estados Unidos, para o Capitólio. Esse era o caso aqui no Brasil em 1910. Não eram navios nucleares, mas eram navios extremamente potentes, que eles podiam alcançar curto, médio e longa distância. Então, os canhões eram diferentes. Canhões para guerra, navio ao lado de navio, para bombardear um navio que estivesse muito próximo, para navios muito distantes e para navios para alcançar a terra. Na Baía da Guanabara, na época, estava o Palácio do Presidencial, o Palácio do Catete, era de frente para a Baía da Guanabara. Bem pertinho, não é que nem hoje, não, né? Que tem aquele aterro todo. Agora o aterro do Flamengo cobriu, né? Criou uma distância em relação ao Palácio do Catete. Mas, à época, não. Tinha um navio voltado para o Catete. O Catete, o palácio era voltado... O navio podia virar para o Catete e implodir, destruir o Palácio do Presidente. O Senado também ficava bem próximo ao mar. O Palácio Monroe, né? Como a Câmara de Deputados estaduais, que ficava na Praça 15. Então, vocês têm noção de como é que o negócio ficou tenso? E foram alguns dias, né? Isso durou, esse cerco... Foram 4 dias de cerco, de ameaças. Eles chegaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, deram alguns tiros de canhão, que vitimaram 2 crianças e uma mãe no antigo Morro do Castelo. Eles ficaram extremamente desorientados e tristes quando souberam que aquilo tinha ocorrido, né? Mas ocorreu, né? Teve esse prejuízo, essa tragédia, né? E eles ficaram esses 4 dias exigindo do governo federal, primeiro, que expulsasse os oficiais que eram extremamente cruéis, tá? Que batiam muito além da quantidade de castigos
permitida, né? Que também é outra contradição. Na República, a lei da Marinha permitia castigo corporal. Isso é uma loucura, né? Só imaginar um negócio desse. Também, acabar o castigo corporal. Terceiro, aumentar o salário, que era muito baixo. E, em quarto, ao contrário, eles sabiam que tinham colegas que eram disciplinados. Então, aqueles líderes da revolta, aqueles que entraram na revolta, falaram assim, olha só, eles pediram educação para os marinheiros indisciplinados. Foi isso que eles pediram. Né? Eles não pediram para mandar embora. Né? Tipo assim, nós precisamos de educação. Eles propuseram um plano de mudança na política de relações de trabalho dentro da Marinha de Guerra. Isso que tinha que ter feito eram os almirantes da época. Eram os capitães de corveta, os capitães de mar e guerra, esses homens que tinham que ter feito isso. Não somente pensando em voltando à sua questão, não era só pensar em criar armamento e também em treinar alguns marinheiros. Tinha que aumentar a quantidade de marinheiros, tinha que melhorar a formação deles, como a Marinha Inglesa fez. Né? A Marinha Inglesa fez isso. Agora, né? E o Brasil não fez. Álvaro, tem a figura do João Cândido Felisberto, ele é o grande líder, né, da revolta da Chibata. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil dele, quem era essa liderança, não é, que ficou tão marcada, e contasse um pouquinho da história dele e como é que essa história, esse episódio especificamente da revolta, termina. Perfeito. Olha, o João Cândido era um cara incrível, porque ele é o cara mais experiente na revolta. Ele tinha 30 anos. Ele entrou na Marinha com 15. Ele entrou em 1895. Ele nasceu em 1880, na cidade de... hoje, em Cruzado do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele era filho de uma escrava e filho de um ex-escravo. Por ter sido em 1880, ele já recebeu a lei do ventre livre, né? Ele é um ventre livre, João Cândido é um ventre livre. Ele, na Marinha, ele participa de vários movimentos pela Marinha de Guerra, atuando direto com a Marinha de Guerra, e é um cara que está no Acre, na unificação, quando vai discutir o Acre, anexa ao Acre, ele vai estar em Canudos, ele vai estar em vários movimentos, né? E ele aprendeu muito com isso, ele era um grande timoneiro. Ele foi elogiado no Brasil e fora do Brasil. Na hora da revolta, e ele começou a participar das reuniões para a organização da revolta. Né? E o João Cândido, ele vai assumir a liderança por ser o mais antigo. A maior parte dos marinheiros na época revoltada, ele tinha 20, 19, eram garotões, 29, 18 anos. Ele era o cara com 30, por isso que ele tinha essa liderança, não só pela idade, mas pela experiência que ele teve. Né? Então, ele vai participar dessa revolta. Assim que as revoltas são dissipadas, ele vai ser preso junto com alguns colegas. A Marinha vai dar anistia. Vai ser a única forma que o Congresso vai encontrar para acabar a revolta a anistia, concedendo anistia para eles, que era um grande jogo, porque eles tinham cometido... tinha tido homicídio dos oficiais, insubordinação, né? E isso era gravíssimo. Então, com a anistia, eles acharam que aquilo estava bom para eles. Bom, e não estava, porque eles foram perseguidos, né? Torturados. João Cândido quase morre por asfixia na prisão da Ilha das Cobras, mas 16 colegas morrem asfixiados em Cal, naquela época. João Cândido começa a ter problemas emocionais graves. Ele é internado numa clínica, sendo cuidado pelo psiquiatra enfim, e aí ele vai pegar e vai sair dali, vai ser julgado, absolvido, porque não tinha que ter crime nenhum contra ele, ele tinha sido anistiado. Depois disso, ele vai ser perseguido pelos oficiais da Marinha o resto da vida dele. Né? A ponto de que ele não consegue emprego mais no mar. A única coisa que ele consegue fazer é carregar peixe na Praça 15. Né? Ele morre em 1969, né?
morre em dezembro de 69. Um período que ninguém queria saber de uma história como essa, não? Não. Então, quer dizer, querer saber, a gente queria, as pessoas queriam, mas era extremamente. Pois é, ninguém não é? Mas aí há um livro de 1959, não é, que faz um resgate importante dessa história, mas de fato a história oficial sempre tratou muito mal esse episódio e tudo que ele significava, não é? A ditadura, por exemplo, censurou a música O Mestre Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir Blanc, que é uma homenagem, uma referência ao Almirante Negro e tal. Foi uma tentativa, na verdade, mais uma tentativa de fraude da história que tem a ver com um racismo permanente. Como é que você entende isso? Ou foi a ditadura simplesmente não querendo que a Marinha fosse, enfim, afetada, não é, por uma história como essa? Bom, a história pode ter muitas versões, né? Não existe uma verdade. Agora, eu sou um historiador, um pesquisador, então a minha pesquisa em história, ela parte de fontes históricas, tem metodologia, tem teoria, tá? Então, no meu ponto de vista, eu entendo que a história ela sempre vencerá, ela sempre aparecerá, por mais que a Marinha ou os governos ou a dita história oficial a renegue, tá? A perseguição à revolta, certamente, ela tem uma conotação racial muito grande. Ela tem duas questões importantes que se dizer. Primeiro, a Marinha de Guerra, a história da Marinha de Guerra, para eles, foi manchada com essa revolta, porque revelou algo que eles faziam, que era castigo corporal e tinha racismo. Não se pode pensar numa força armada na qual todos os oficiais só podem ser brancos e os marinheiros e sargentos podem ser negros. Ué, por que não pode ser branco? Pode ser negro? Sabe? Isso está provado, eu tenho artigos escritos sobre isso, tá? Então, a Marinha era extremamente racista nessa época, e ponto. Né? Não tem como escamotear isso. Tá? Então, eles não gostam de falar desse negócio, dessa revolta, porque são centenas de homens negros que vencem os homens brancos. São centenas de marinheiros que vencem os oficiais. Acabou, não tem jeito. Checkmate. Né? A segunda coisa que eles se irritam é justamente a entender que os marinheiros tinham que conversar melhor, dialogar melhor para resolver o problema. Ora, por favor, né? Na Primeira República, até hoje, os marinheiros têm dificuldade de exercer cidadania. Nessa época, marinheiro não votava, mas oficial podia ser eleito, inclusive presidente, como nós tivemos presidente, né, Marechal Vila Fonseca, deputados federais, como nós tivemos, que eram oficiais da Marinha, mas os marinheiros não podiam ter um representante marinheiro na época, e não podiam votar. E todas as vezes que eles tentaram conversar com os oficiais, eles foram rechaçados. Os marinheiros chegaram a tentar conversar com Rui Barbosa e o próprio presidente na época, que era o Nilo Peçanha, sem sucesso. Há provas sobre isso. Então, a única coisa que os marinheiros fizeram é o seguinte: quer dizer, vocês não estão nos ouvindo? Então, nós vamos aumentar o som até você nos ouvir. Bom, quando eles aumentaram o som, eles entraram para a história. E a Marinha tenta até hoje apagá-la, mas não consegue mais. Pois é, sobre isso... A Marinha de Guerra... sobre isso eu queria... Pode concluir que depois eu entro aqui com... A coisa que mais irrita é que a Marinha de Guerra hoje é mais lembrada por João Cândido, quando se fala o nome João Cândido e a Revolta da Chibata, do que da Guerra do Paraguai. Sabe? E eu entendo isso algo complicado, porque a Marinha podia ser bem melhor. Eu acho que a Marinha deveria engolir isso e falar, olha, a Marinha era assim nessa época. Mas, Álvaro, tem um projeto de lei que passou na Comissão de Cultura do Senado. Esse projeto propõe, né, uma homenagem para que o João Cândido Felisberto seja inserido no livro dos heróis e heroínas da pátria.
E isso foi muito mal recebido pela Marinha. A Marinha fez questão de emitir uma nota, isso aconteceu mês passado, não é? Emitiu uma nota dizendo que não reconhecia ato de bravura e se posicionando contra essa homenagem. O que você acha disso? A Marinha se posicionar dessa forma a essa altura do campeonato? O que isso nos diz? Nos diz que é o seguinte, a Marinha parece que rema contra a maré. Quanto mais ela faz isso, mais ela piora a sua própria história. A Marinha é uma força armada tão importante, contribuiu com tantas coisas positivas para o Brasil no século XX. Tivemos problemas com a Marinha? Tivemos, mas muita coisa positiva a Marinha fez e faz até os dias atuais. Tá? Mas toda vez que ela mexe nesse negócio, dizendo que é o contrário, ela está remando contra a maré, ela está fazendo um desserviço a si mesma. Na verdade, eu não vou nem dizer a Marinha, que a Marinha é grandiosa. Eu vou dizer alguns oficiais, porque a maioria, uma parte dos oficiais, certamente, não pensa desse jeito. Tá? Você veja, já é reconhecido pela população, pela historiografia, né? Já é homenageado em vários lugares, tá? Já se reconheceu os erros que a Marinha cometeu lá no passado. Ora, a Marinha já não mudou em relação ao que ela era lá atrás. Ela já não cresceu tanto. Para que ela remar contra a maré? Ela deveria levar isso como um ensinamento que a transformou, e não que alguns oficiais, até hoje, carreguem esse peso, que eu acho que é um problema muito sério, uma bobagem. Você acha que essa resistência tem a ver com o comportamento do brasileiro de não ter dificuldade de reconhecer o próprio racismo? Só mencionando aqui uma pesquisa, eu queria juntar essas duas coisas, que eu acho que talvez valha a pena. Tem uma pesquisa feita esse mês, no início desse mês, pelo Poder Data, que mostra que 79% dos brasileiros acham que há racismo no Brasil. Mas só 39% se consideram preconceituosas. Quer dizer, as pessoas não enxergam, nós não enxergamos o nosso próprio preconceito. Reconhecemos que tem, mas assim, eu não sou. Não é? 53% diz que não é. Então, tem aí embutido uma natural, né, uma evidente contradição. Sim. O comportamento da Marinha passa por aí também? Não, isso assim, eu não tenho dúvidas de que a questão do racismo estrutural está em todos os lugares. Tá? Essa é uma questão que perpassa todos. Como eu falei antes, um dos grandes problemas da revolta é justamente a questão da cor. Tá? Não à toa, o texto do Aldir Blanc fala que o grande problema da música Mais Estrela dos Mares era a cor, era falar de negro. Tá? Isso era muito claro lá, Aldir Blanc revela isso num livro. Tá? Então, não tenho dúvidas que a questão do racismo está presente, só que é isso. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas, em alguns países do mundo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, é racismo mesmo, a pessoa fala, não gosta de preto, acabou. Né? Aqui tem esse disfarce de que a coisa não é bem assim. Claro que né? Isso não tem muita discussão em relação a isso. Mas, além da questão do racismo, de ter uma quantidade imensa de negros entrado para a história através de uma revolta contra os seus oficiais brancos, né? É que essa revolta, ela mostrou para a população brasileira na época que a Marinha não era esse filé mignon todo, tá? Muito pelo contrário. Expôs, né, então, ter um líder negro nessa revolta foi algo que realmente irritou, e aí irrita até semana passada, né? E vou te falar mais, viu? Essa história não acabou, que ela vai para a Câmara. E não Sim. me assusta se outra nota for mandada para a Câmara de Deputados. Entende? E ainda tem que passar pela Câmara, nota, né?
Eu li a nota, eu fiquei assim, não acredito que eles mandaram isso ainda. Mandaram. Isso só... Às vezes é aquela hora que eu falo assim, é melhor ficar em silêncio, sabe assim? Deixa rolar e não toca mais no assunto. Mas eles gostam de tocar, né? Fazer o quê? Álvaro, só para a gente encerrar, entrar numa questão, só para a gente mesmo terminar a nossa conversa, mas que a gente não pode deixar de fazer referência. O racismo ele foi expresso em 1910 pelas chibatadas, né, aos marinheiros pretos, claro que não só por isso, mas falando desse episódio em si, é a expressão forte, né, do racismo. Hoje, as chacinas nas favelas são a expressão mais eloquente desse racismo estrutural que nós temos no país? Olha, sem dúvidas, o racismo no Brasil leva, obviamente, ao que ocorre, o que eu chamei uma vez de camburão, de tribunal do camburão, né? Como aconteceu ontem no Rio de Janeiro com o BOP, né, que matou 8 pessoas. Então, é assim, você tem um Estado omisso nas comunidades, nas periferias, você tem uma classe média alta, que questiona diretamente a qualquer valor cultural negro, né, do Brasil como um todo. Então, se não morreu nas principais avenidas dos grandes centros, como aqui no Rio, a Vieira Solto e outras grandes avenidas aqui, se isso não ocorreu aqui, não é uma questão delas, é uma questão da favela, é uma questão da comunidade, é uma questão dos pretos que não se entendem. Esse é o discurso branco que existe nessa classe média. Então, não se pode só falar que o Estado é racista, tá? O Estado é racista porque a nossa sociedade é extremamente racista, a começar pelos grupos sociais mais ricos e poderosos, tá? Que assistem, batem palma, e muitas pessoas das classes médias, até média baixa, acham que isso que é importante. A melhor polícia é a polícia que mata. Então, esse nosso racismo, tá, que levava centenas de marinheiros a apanharem de chibata ao longo do século XIX e XX, tá? Essa chibata ela não acabou, ela permanece, ela só mudou o formato dela. Começou a usar pólvora, né? Já usou navalha, se tornou navalha, já virou pólvora, né? E cada dia mais matam milhares de jovens negros, né, em idade fértil, né? Porque esses jovens muitas vezes têm educação de péssima qualidade, são oferecidas a eles educação de péssima qualidade e um PIB que não consegue dar a eles um futuro melhor em termos de emprego. Por isso que eu falo que a tragédia da educação no Brasil não é uma tragédia sem nenhum sentido, ela é um projeto, né? Isso várias pessoas já falaram, estou só repetindo. Esse é um projeto, né, que é para destruir e, obviamente, apagar toda a história negra, em primeiro lugar, e, em segundo, os próprios negros, assim como fizeram e continuam fazendo com a população indígena, né? Eu espero que a gente consiga, enquanto sociedade, nos organizarmos, pensarmos melhor e lutarmos contra essa tristeza. Porque isso não recai sobre o negro, recai também sobre o branco. É importante que o branco entenda que ele tem a cor e que ele faz parte dessa história. E se o racismo existe, o racismo não foi inventado por negros, o racismo foi inventado por brancos. Álvaro, foi um prazer conversar com você, muito obrigada. Muito importante, num dia como hoje, nesse novembro, que se lembra o Dia da Consciência Negra, se reafirma a importância, né, da gente ir atrás da história, relembrar o passado para a gente tentar fazer diferente. Enfim, foi importante conversar com você hoje, marcadamente nessa data. Um grande prazer, agradeço novamente o convite, foi um prazerzaço falar contigo e com todo o público da TV. Obrigada outra vez.
Eu conversei... Eu conversei sobre a revolta da Chibata com Álvaro Pereira do Nascimento. Ele é doutor em História pela Unicamp, estudioso de relações raciais e cultura negra no Brasil, é também professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. A gente se despede.